nós podemos considerar que o último bloco dos circuitos lógicos é o bloco registrador. A gente só não consideraria isso se nós levarmos em conta também um bloco que seria o bloco de memória. Mas dá para pensar também no bloco de memória como sendo vários registradores e alguns outros circuitos de controle. Então, o bloco registrador ele é extremamente importante, né, porque de certa forma vai dar um fechamento. A última parte, a partir de então, é possível, por exemplo, construir um computador inteiro digital usando apenas os blocos estudados, né? Contadores, registradores, flip-flops e portas lógicas. Então, o que seria o bloco registrador? Ele é o bloco de circuito composto por N flip-flops que tem a finalidade de armazenar uma palavra de N bits. Tá? Então, a memória, o registrador é uma memória de uma palavra inteira. Então, enquanto que um flip-flop é a memória de apenas um bit, o registrador é a memória de uma palavra inteira. Tipicamente realizado com N flip-flops síncronos do tipo D. A depender das operações que o registrador faça, esse flip-flop pode ser assíncrono também, ou seja, a habilitação dele, ao invés de ser sensível à borda, pode ser sensível a nível. Tipicamente, o registrador vai ser apresentado como um retângulo. E eu coloquei aqui mais ou menos todas as entradas possíveis que ele pode aparecer. Tá? As entradas de controle, nós estamos vendo que uma delas aqui é síncrona. Né? E como a gente vai usar o registrador apenas para armazenar, então tem duas formas desse armazenamento, né? Ou seja, tanto a exibição do dado quanto a entrada do dado serem realizadas. Tá? A primeira forma é em paralelo. Então aqui eu tenho as entradas paralelo n-1 até paralelo 0. Então são n entradas em paralelo. E eu tenho aqui n saídas em paralelo. Então, se essa saída existir no meu registrador, tipicamente isso aqui está conectado diretamente a cada um dos flip-flops lá dentro. Então eu consigo olhar na saída qual é o valor que está gravado em cada um dos N flip-flops. E como são flip-flops tipo D, essas entradas tipicamente também estão conectadas às entradas de cada um desses flip-flops. Só que existem alguns registradores que não têm sempre entradas e saídas paralelas. Tá? Ele pode ter apenas entradas, apenas saídas, ou pode não ter nenhum dos dois. E aí a gente tem também entradas de dados serial e saída de dados serial. Então, tipicamente, a entrada de dados serial ela se conecta a apenas um dos flip-flops internos, bem como a saída de dados serial. Então, você só consegue coletar um dado por vez. E esses controles aqui são os controles das operações. Né? Então, as operações mais comuns, né, é a carga, ou load, né, em inglês, que seria simplesmente escrever o dado na entrada para a memória. Tá? Então, se a minha entrada é do tipo paralela, se eu realizasse a operação de carga, ele pegaria todos os dados que estão ali na entrada paralela e gravaria no registrador. Então, eu posso alterar o valor na entrada, né, sem modificar a palavra do registrador. E no momento em que ocorre uma operação de load, o que tiver na memória naquele instante vai ser gravado. E, evidentemente, como eu tenho entradas de dado tanto serial quanto paralela, a carga pode ser serial ou pode ser uma carga paralela. A segunda operação que a gente tipicamente atribui a um registrador é a operação de deslocamento, né? Ou shift, né? Que é a transferência do valor que está na memória para os flip-flops adiante ou para os flip-flops anteriores. Né? Pela ilustração aqui, eu pus a localização, vamos dizer assim, dos flip-flops na memória na mesma ordem em que ele está num número binário, por exemplo. Tá? Então, o de ordem maior mais à esquerda e o de ordem menor mais à direita. Então, quando eu pego um de ordem menor e jogo para um de ordem maior,
eu estou jogando para o lado esquerdo. Esse seria um deslocamento para a esquerda. Se eu jogo um de ordem maior para um de ordem menor, eu estaria fazendo o deslocamento para a direita. O deslocamento mais comum é o deslocamento para a direita. E esse deslocamento ele pode ser direto ou cíclico. Tá? Então, se a gente olhar aqui o nosso flip-flop, tipicamente o deslocamento direto é como? O que estiver na entrada serial entra no flip-flop mais significativo, o do flip-flop menos significativo vai para o que se segue e assim sucessivamente. E o que estava no flip-flop menos significativo, tipicamente ele é um dado perdido. Tá? Então ele recebe o do anterior e perde o que estava na memória até então. O deslocamento cíclico não tem perda de memória. O que vai acontecer? Ao invés de entrar o valor do que está na entrada serial no flip-flop mais significativo, o que entra no flip-flop mais significativo é o dado que está no menos significativo. Então os dados da memória eles meio que giram. O mais significativo recebe o menos significativo e assim sucessivamente. Tá? Então existem esses dois tipos de deslocamento, né? Direto ou cíclico. No direto eu tenho que colocar alguma coisa pela entrada e eu perco um dos dados. E no cíclico eu não perco o dado porque eu faço um dado entrar no outro lado. Né? E nem todo registrador possui todas as entradas e saídas para realizar todas as operações. Tá? A gente tem que pensar o seguinte, que cada operação que eu tenho que realizar são mais entradas de controle. Veja, se eu tiver N flip-flops e tiver, por exemplo, entrada serial e saída serial, eu já tenho um registrador que tem pelo menos 2N pinos, né? 2N entradinhas e saídas. Tá? Então, se a gente pensar numa máquina simples, que é, por exemplo, um computador antigo, de 16 bits, eu já teria aí 32 pinos no registrador, só para ter entrada e saída paralela. Né? Então nem sempre a gente usa todos os tipos de operação em cada registrador. Como é que eu faço tipicamente essas topologias para conseguir realizar essas operações? Então a topologia mais simples aqui é a topologia da carga paralela. Como é que eu faço? Eu coloco a entrada em paralelo direto no D de cada flip-flop. E a saída paralela é colhida na saída de cada flip-flop. Então, quando eu tenho um determinado dado armazenado aqui, ele está fixo na saída. Então, não interessa o que está na entrada, posso mudar os valores da entrada, etc. O que está memorizado é o que é apresentado na saída. No momento em que eu causo aqui um estímulo, nesse caso os flip-flops são todos sensíveis à borda de subida. Então, se eu tiver uma borda de subida nessa linha, o dado que tiver aqui é copiado para dentro do flip-flop tipo D. Então eu vou carregar IPN-1, etc., até IP1 e IP0 dentro de cada um dos N flip-flops e eu vou atualizar aqui os valores dos flip-flops para esse valor que foi copiado. Então essa linha aqui que está entrando na entrada que tipicamente era de clock, ele executa uma função de carga. Então a gente está chamando ele aqui de load. Então é como se fossem vários flip-flops D operando independentemente, com entradas de dado todas em paralelo e saídas de dado todas em paralelo. Então é a topologia mais simples. Como é que seria a topologia de carga serial ou deslocamento? Ou seja, é impossível ter carga serial sem deslocar os dados. Tá? Então como é que eu faço? Eu coloco a minha entrada serial na entrada de apenas um dos flip-flops. E o que vai acontecer? Se eu carregar esse dado para cá, o que vai acontecer com o dado que estava aqui? Eu vou perder? Não. Tipicamente a gente joga o dado que estava nesse flip-flop para o que se segue. Então quando essa linha é ativada, além de carregar a entrada serial, ele desloca o valor que tinha aqui para o que se segue. Então nesse flip-flop que ele foi desenhado
com a entrada serial à esquerda, tá? A entrada serial poderia ser aqui nesse D à direita, tá? Aí eu teria que fazer os deslocamentos voltando. Nesse aqui, que a entrada serial é pela esquerda, pelo mais significativo, ele faz ao mesmo tempo a carga serial e um deslocamento à direita. Ou seja, o valor do último flip-flop aqui, no momento que esse flip-flop carregar o valor do flip-flop anterior, ele vai perder o valor que estava aqui. Tá? Então, o momento em que essa operação ocorre é o momento em que o flip-flop é habilitado. Então, a linha aqui que tipicamente a gente usava para clock é a linha que vai realizar a carga da entrada serial e o deslocamento dos flip-flops seguintes. Tá? Então, a gente está chamando essa linha aqui de linha de carga barra deslocamento, né? Load barra shift. Então, ou seja, se eu ligo a saída de um flip-flop na entrada de dado do que se segue e fizer isso numa forma cascateada, eu vou construir uma topologia de deslocamento. Tá? Já para eu fazer um deslocamento cíclico, basta que eu não tenha aquela entrada serial aqui e que a saída do flip-flop que perderia a memória, ele seja realimentado para o primeiro flip-flop. Né? Então, essa topologia aqui seria a topologia que faria o deslocamento cíclico para a direita. Né? Eu poderia fazer o deslocamento cíclico para a esquerda, mas o desenho ficaria um pouco mais complicado aqui, mas bastava colocar esse que aqui, ele entra no primeiro flip-flop, que seria esse que aqui vem para o flip-flop, vem para o D do flip-flop de cá, esse que aqui para o D do flip-flop de cá, e assim sucessivamente. Tá? Então, no momento que eu aciono o flip-flop, ele desloca os dados de forma cíclica e por isso a gente nomeou aqui essa entrada de habilitação, que até então a gente tinha visto apenas como clock, nomeei ela aqui de deslocamento. Então é importante lembrar também que o deslocamento ele tem um significado aritmético. Né? Quando eu desloco para a direita, ele tem um efeito de dividir por 2. Né? E quando eu desloco para a esquerda, ele tem o efeito de multiplicar por 2. Então, é muito comum encontrar registradores não só memorizando uma palavra, mas sendo empregado para fazer esse deslocamento de casas que tipicamente vai causar a multiplicação ou divisão por 2. Eu posso também, né, a solução mais comum para misturar várias possíveis operações a se fazer com o flip-flop é utilizar multiplexadores para criar híbridos das topologias que a gente viu. Né? Então, basicamente, qualquer flip-flop complexo, etc., ele vai ser um híbrido dessas 3 topologias que a gente viu. A topologia de carga e leitura em paralelo, a topologia de leitura serial, né, entrada serial, carga serial e deslocamento, ou o deslocamento cíclico. Né? Aí a gente tem aqui como exemplo um registrador que ele tem entrada paralela, tem entrada serial e apenas saída serial. Né? Então, o que vai ocorrer aqui? Suponha que eu queira escrever em todos os flip-flops ao mesmo tempo. Então, eu quero usar as entradas em paralelo. Então, a gente vê aqui que as entradas em paralelo elas estão na entrada 1 do multiplexador. Então, se eu colocar na seleção aqui 1, eu vou usar os flip-flops no seu modo entrada paralela. Então a gente pode pensar aqui, de certa forma, que eu estou ignorando a existência desse ramo aqui. E que nesse ramo aqui existe um curto-circuito. E aí a gente chega exatamente na topologia de carga paralela. Né? Então, se eu colocar aqui 1 e vier aqui uma borda de subida, eu realizo uma carga paralela. Então, quando aqui está em 1, ou seja, em paralelo,
o efeito da borda de subida na linha de sincronia é um efeito de carga paralela. Se eu colocar 0, eu vou estar selecionando essa linha que passa pelo 0 aqui. E se a gente vê, é uma linha similar àquela de entrada serial barra deslocamento. Então, se eu colocar 0 aqui na linha de seleção, esse registrador funciona como um registrador com entrada serial. E aí aqui eu, apenas por simplicidade, eu fiz coincidir a entrada serial com o bit mais significativo. Então essa entrada aqui a gente está chamando ela de entrada paralela 3 ou entrada serial, né? Então a entrada serial entra nesse primeiro flip-flop. Quando eu der um shift barra load aqui, o dado que estava nesse flip-flop vai ser jogado no flip-flop seguinte. O dado que estava nesse flip-flop vai ser jogado no flip-flop seguinte. Então vai ter um deslocamento. O dado que estava no último flip-flop é perdido. Então essa topologia aqui seria uma topologia híbrida em que ocorre o deslocamento direto à entrada serial. Ou, caso essa linha de controle aqui esteja em nível alto, ela funciona apenas para carga em paralelo. E a gente percebe o seguinte, aqui não tem a saída em paralelo, tá? Então eu tenho 4 linhas de saída a menos, né, para esse flip-flop, para esse registrador que carregaria uma palavra de 4 bits. E isso é extremamente comum, tá? Então o dado pode entrar todo em paralelo e ser lido em serial. Para eu ir lendo esses dados em serial, o que é que eu vou fazendo? Depois de carregar em paralelo, eu tenho que mudar o modo para serial e dar vários deslocamentos aqui, né? Na verdade, 1, 2, 3 deslocamentos para conseguir ler tudo. No momento que eu carrego, eu já estou lendo o bit menos significativo. Depois do primeiro deslocamento, eu leio o bit que está na posição 1 aqui. E aí o bit da posição 1 veio para esse e o bit da posição 2 veio para o flip-flop 1. Então quando der mais um deslocamento, eu vou ler o bit 2 e mais um deslocamento eu leio o bit 3. Tá? Então era isso que a gente tinha para falar sobre registradores. Tá? É extremamente simples, é um conjunto aí dessas topologias. E até um próximo vídeo.